Amém, queridos. A paz do Senhor. Vamos então passar para o nosso estudo. Estamos tratando de uma série cujo título, cujo tema é Os Discípulos de Cristo. Estamos tratando de questões bem da teologia prática, né? Uma recapitulação, vamos dizer, das bases, mas ao mesmo tempo um chamado também à prática dessas bases, que muitas vezes fica esquecida no meio de tantos estudos, né? Muitas vezes nós estamos tão preocupados em adquirir conhecimento e pouco preocupados em colocá-los em prática. Hoje nós vamos começar a falar sobre os discípulos de Cristo e a tentação. Serão 2 estudos sobre esse tema. Queridos, como eu disse, como eu tenho falado, não vou dizer que não tenha nada novo. Talvez tenha algumas informações que você não conheça. Mas hoje nós vamos fazer uma análise que para mim foi riquíssima, riquíssima, né? Uma abordagem que muitas vezes nós não raciocinamos. Lemos os textos bíblicos, mas nunca tentamos fazer essa análise. Vamos usar alguns artifícios, claro, do grego, né? Mas prometo que será algo bem leve, né? Nada complicadíssimo. Não vou falar grego além do que já está escrito aí, mas que vai nos trazer uma base muito boa, um pensamento, um entendimento muito bom sobre o tema. Nós vamos começar lendo Tiago, no capítulo 1, versos 12 a 15. Tiago, no capítulo 1, versos 12 a 15. Essa primeira leitura eu a farei nas demais, para as demais, então nós vamos nos revezando. Tiago, capítulo 1, 12 a 15, diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Amém. E aqui pode até jogar com Romanos 3:23, que faz parte daquela relação dos versos mnemônicos, né, com música. O salário do pecado é a morte. E aqui você vê desde a concepção do pecado até o seu fruto. Introdução. A Bíblia estabelece princípios cristãos. Nós vimos isso no segundo estudo. Os princípios cristãos, os princípios bíblicos para a vida cristã, que são 3, os alicerces que constroem ou que embasam ou que sustentam a vida cristã sobre a rocha que é Cristo. Exige compromisso dos discípulos, a Bíblia exige compromissos nossos, porque com certeza há a possibilidade de que muitas vezes os discípulos não os sigam. E nós vivemos um tempo em que os compromissos valem nada, né? E as pessoas se casam, prometem, né, se comprometem com um monte de coisa, no fim das contas não cumprem os compromissos, né, inclusive de permanecer casado, né, de fidelidade, de aquilo, né? Vivemos esse tempo. E na vida cristã também as pessoas se batizam prometendo cumprir os princípios bíblicos, né, os princípios bíblicos da vida cristã, os compromissos que a Bíblia exige, e no decorrer da vida cristã as pessoas simplesmente abandonam esses compromissos. E é por isso que a Bíblia exige esse compromisso. É uma exigência bíblica, e aí a coisa se complica, porque não é algo com o que você se comprometeu que você não conhecia, você sabia, a Bíblia deixa claro, você vai se comprometer com isso. Ok, eu me comprometo. Então depois você vai ser cobrado por isso, né? Porque há muitas
a possibilidade é muito grande de que, por muitas vezes, nós descumpramos esses nossos compromissos. Na verdade, é parte da realidade da vida cristã ser tentado a violar os princípios bíblicos e os compromissos cristãos. A tentação faz parte, estou falando da tentação, né? Uma antiga canção que se cantava nas Assembleias de Deus, ela dizia: tropeça aqui, oi, cai acolá, mas de novo levanta. Não estou falando desse, né, essa queda pré-programada. Ah, tropeça aqui, cai. Ah, é normal cair na vida cristã. Não. Eu estou dizendo ser tentado a violar os princípios bíblicos, a violar os compromissos, é normal, é parte da vida cristã ser tentado. Ok? Então, é importante também discorrer sobre vários aspectos deste tema tão presente na vida dos discípulos de Cristo. Então, se é parte da nossa realidade ser tentado, vamos estudar sobre isso, vamos falar sobre isso, vamos entender, né, o como, o porquê e o como não e o porquê não. Certo? Então, vamos começar tratando das definições. E aqui as coisas começam já, né, a não vou dizer tomar um sentido diferente, porque nada do que eu vou dizer você não saiba. Mas a gente começa a raciocinar em algumas formas. Tentação, o termo tentação, tem sua origem etimológica no termo latino temptatio, que significa ataque, tentativa. Então, tentação é um ataque, é uma tentativa, e a gente usa também muitas vezes, né? Uma tentativa de me levar a fazer qualquer coisa, não só no lado pecaminoso. Né? O verbo tentar, em português, a gente também usa como tentando fazer uma tentativa. Né? Eu vou tentar ir amanhã. Né? Eu vou fazer uma tentativa de ir. Não sei se vou, mas vou tentar. Né? Então, vem deste verbo latino, tentar, significa tanto um ataque quanto uma tentativa. No dicionário Priberan, tentação é definida como movimento interior que nos instiga a fazer o mal. Apetite, desejo violento. Apetite aqui não só o da comida, apesar de que muitos são tentados por isso, não conseguem se controlar com a comida. Comer é necessário, até certo ponto é uma necessidade, depois de certo ponto já se torna glutonaria. Então, no dicionário Priberan, na língua portuguesa, tentação é um movimento interior que nos instiga a fazer o mal, a fazer o errado. E ele mesmo diz, é um desejo violento de fazer esse mal, de fazer o errado, esse errado. E tem uma frase popular que diz, tudo que é errado é mais gostoso. Isso é ceder à tentação. Então, por ser algo aí, né, entre aspas, por que algo? Porque pode ser um objeto, né? A pessoa pode ser tentada por um objeto a fazer algo errado. A pessoa pode ser tentada por outra pessoa, por uma situação, né? Por ser algo que nos convida a sair do caminho reto, né? Fazer o mal. A tentação está intimamente ligada à sedução. E não só, né, a sedução sexual. A gente sempre pensa que tentação é só, né, a grande tentação é a sexual. Nós vamos tratar lá para frente algumas coisas, não sobre essa, mas que vai abordar isso também. Qualquer coisa, querido, que nos seduz a fazer o mal, a fazer o errado, a violar os princípios bíblicos, os compromissos cristãos, qualquer coisa que nos seduz a isso é uma tentação. Então, tentação está intimamente ligada à sedução. E por sua definição, etimologia e relações, veja, lá em cima etimologia, ataque, tentativa, definição no português, e por sua relação, está ligada à sedução.
Juntando essas três coisas, a tentação possui dois aspectos principais. Dois aspectos principais. O primeiro, o aspecto impulsivo, a repentinidade e a incontrolabilidade do desejo que atrai para algo que muitas vezes é errado, proibido ou prejudicial. Há um viés na tentação dessa coisa repentina, né? Desse impulso. Tentação, opa, né? Tem o primeiro momento ali, o pastor Diego, há um tempo atrás, falou em uma das suas pregações, né, que alguém disse, o pastor Diego falou que alguém disse, que o primeiro olhar, né, você está andando na rua, né, o homem está andando na rua, ele vê uma mulher. Né, o primeiro olhar é até meio natural, né? Você está andando na rua, você vai olhando, né, o rosto. O nosso cérebro busca imagens conhecidas. Então você vai andando na rua, seu rosto está procurando, você viu ali. O primeiro olhar é natural. O segundo já é a tentação. É o impulso de olhar. Opa! Né? Então, a tentação tem esse viés de repentinidade, né? De incontrolabilidade que atrai para algo que muitas vezes, eu vou dizer quase sempre, né, é errado, é proibido, é prejudicial. Né? E esses três termos, eles têm as suas aplicações, né? Nem tudo que é errado é proibido, nem tudo que é proibido é prejudicial, ou nem tudo que é permitido é benéfico. Né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Então você pode, às vezes, né, ceder ao impulso da tentação para algo que não é proibido, mas é errado, é prejudicial. Né? Então, há esse aspecto, há esse viés. O segundo viés é o viés da sedução, né? O viés sedutor. O incitamento ou provocação a alguém a fazer algo por meio de promessas, curiosidade, desafio, prazer. Ninguém nunca é tentado para algo ruim. Nunca. É sempre tem algo ali que te atrai. Seja uma promessa de ganho fácil, né? A famosa frase, o golpe tá aí, cai quem quer. O golpista trabalha aqui, nessa sedução, nessa promessa de ganho fácil, né? Um ganho acima da lógica e do uso do mercado. A pessoa cresce o olho, né? Com base numa promessa, numa curiosidade. Né? Não, se você, você conhece isso, você vai ter, né? O famoso. Agora até que já não se usa muito isso, mas quando eu era adolescente, era como se dizia que os traficantes abordavam os novos usuários, para você conhecer né, para você ficar ligado, para você ficar legal, para você conhecer um negócio, um barato, né? Então, a tentação vem aí para te seduzir pela curiosidade, pelo desafio. Duvido que você faça isso. Né? Os desafios que estão aí de internet, é algo, inclusive, da cultura americana, né? A gente vê muito isso em filmes, e é algo da cultura americana, quando o adolescente, o jovem quer entrar num grupo, eles geralmente fazem um desafio, né? Algo complicado, muitas vezes da morte, né? E é no aspecto da sedução. Né? Você vai, duvido que você faça isso. A pessoa vai, eu vou mostrar que eu sou homem, que eu sou corajoso, né? E morre. Né? O prazer, que é a maior parte das seduções, desde o chocolate para quebrar a dieta até o adultério. Né? É um prazer momentâneo, é um prazer, né, físico, claro, né, que ninguém é tentado a ir orar, né? Deveria, mas ninguém é. Geralmente são os prazeres momentâneos prejudiciais. Então a tentação tem esses dois aspectos, esses dois vieses que devem ser considerados e lembrados sempre. E querido, quando você e eu formos tentados, a gente tem que se lembrar disso, né? Cuidado com o impulso, cuidado com a sedução. Sim, pastor Diego.
Pastor, ontem eu estava assistindo um- uma palestra, um comentário sobre segurança da informação, segurança no âmbito tecnológico, e o especialista em segurança, né, em cibersegurança, estava falando muito sobre a engenharia social, né, que o golpista, né, a pessoa que quer causar o dano, ele geralmente vai utilizar da engenharia social sua, Hum, né? Ele vai te examinar e baseado na sua resposta é que vai ser conduzido o golpe, né? A tentativa de malefício, né? Ali no caso, roubo de dados, né? E questão financeira e tal. Mas eu acho que vale muito aqui nesses dois tópicos, né? O senhor acabou de falar, né? A mulher, né? Está andando na rua e a gente vê muito, né? E é uma coisa que infelizmente está presente na nossa sociedade, né? Pessoas que saem nas ruas, né? Com trajes inadequados, né? Assim, para o ambiente, né? E chama a atenção. E o objetivo dela, eu quero me vestir porque eu me sinto bem. Mentira, não. Eu estou me vestindo dessa forma porque eu quero chamar atenção, a quero atenção. seduzir. Exatamente. Então ela está utilizando desse recurso e ela sabe que a maioria dos homens que vai olhar para ela ou que vai, né, ter alguma interação Associar. com ela é da mesma estirpe, né? E ela vai conseguir algo, alguma coisa, né? Então é muito disso aí, muito disso aí também, né? Claro que o inimigo não é bobo nem nada, né? Na verdade, Uhum. ele é o que mais, a própria palavra de Deus fala que cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência. Então ele nos lê muito bem, né? E sabe aquilo que vai, aonde nós vamos cair. Igual você falou, não precisa ser no âmbito sexual, de uma mulher bonita, de um homem ou qualquer coisa nesse sentido, mas pode ser em outras coisas que parecem tão supérfluas para um, mas que acabam causando um grande prejuízo na vida, né? Um troco, uma compra que passa errado, né? Algo que você pensa que deveria, só cortar aqui, que aí eu saio lá na frente, né? E então é uma série de fatores, né? E isso é muito presente nos nossos dias, né? Então cada um ele é esmiuçado e o inimigo sabe como que nós vamos reagir em determinadas situações e é na nossa reação que muitas das vezes Vai, nós caímos, né? com certeza. Com certeza. É aí que a gente tem que ficar ligado, né? É disso mais ou menos que nós vamos falar. Sim, pastor Alígio? E muitas vezes a gente fica pensando de tentação, principalmente na sexual ou só sexual, e aí a gente realmente esquece que o inimigo sabe, né? Como o inimigo, o diabo, como essas pessoas sendo usadas pelo diabo, sabe exatamente o que realmente cada um vai cair, né? E essas coisas assim de, por exemplo, de dinheiro, né? Que tem pouco tempo aí que a gente viu lá aquela golpista, né, do dinheiro que foi presa, e aí de realmente falar assim, não, eu preciso só que você me dê a sua casa, que vale pouco, que aí depois eu vou te dar 2 milhões. E aí a pessoa fica, gente, minha casa não vale 1 milhão e ela vai me dar dois. Então, assim, realmente trabalha nisso na pessoa e a pessoa vai e entra, né? Se não tiver o cuidado, se não tiver atenção, se não tiver o Espírito Santo para mostrar que é o errado, vai cair mesmo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado de pensar que não é. Essas seduções, essas coisas de ser impulsivo, não é só sexual, mas o sexual é o que mais se vê também. Visível. Inclusive, né, eu vou complementar, né? A gente também tem que tomar cuidado com a tentação do outro extremo. Sempre que a gente pensa em tentação, né, a pastora Lígia falou aí, né? Ele fala muito do, do sexual, mas às vezes o dinheiro. Querido, às vezes você é tentado na sua arrogância, na sua presunção. Sabe aquela frase que né, meu pai falava e eu repito brincando? Eu sou tão humilde que eu me orgulho da minha humildade. Pronto. Você é seduzido por você mesmo. Né?
Olha, eu sou tão crente que a pastora Lígia falou de dinheiro, de sexualidade, pastor Diego falou de não sei o quê. Nada disso me tenta. Eu sou intentável. Já foi, já caiu. Já caiu na arrogância. A gente joga muito num extremo, esquece do outro aqui, né? E aí, o que ambos falaram, o diabo sabe. E para muitos ele vem não com o pecado, mas com a exaltação. Como meu avô, pastor Francolino Rodrigues da Mata, dizia: o diabo, quando ele não consegue te puxar para trás, ele te empurra para frente, você cai do mesmo jeito. Então, pecado sexual, financeiro, não te atrai? Ele fala: olha como você é santo, olha como você é perfeito, olha como você não precisa ser aperfeiçoado por Deus, olha como seu casamento é perfeito, olha como sua vida espiritual. Você é perfeito. Eu não preciso de Deus mesmo, não. Né? Nisso, muitos, o pastor Diego levantou a mão, mas muitos têm caído nisso, na história dos desigrejados. Eu não preciso de ir para a igreja para servir ao Senhor. É mesmo? E você tirou isso de onde? Porque a Bíblia diz que a gente precisa. Nós tratamos disso as últimas 2 semanas nós tratamos disso. Né? A Bíblia mostra que a gente precisa. Não, mas eu estou acima da média. A minha relação com Deus independe do corpo. Então você não é membro. Você está morto espiritualmente. Precisa tomar cuidado também, né? Pegando esse gancho aí, o alerta para o outro lado. A tentação do eu sou perfeito. Sim, pastor Diego. Só complementando, né, pegando um pouco do que a pastora ali já falou, eu acho que é extremamente importante a gente também ter noção do preconceito. Não no preconceito que a gente, você é preconceituoso em determinada situação ou pessoa. Não, não é isso. Você tem o seu preconceito. Conceito prévio. Você antes de algo, você já tem a sua, já maquinou. Você já chegou a um resultado, você já equacionou e já tem a definição do que está acontecendo. E nesse preconceito acontece a situação. Né? Você já definiu, aquela pessoa ali, ela aparenta ser uma pessoa confiável, porque ela é isso, e aquilo, e você acaba se permitindo enlaçar ali. Aquela pessoa ali não é confiável porque ela é daquele jeito, ou ela não merece porque ela é daquela forma. Então, nesse preconceito também tem o viés da tentação, e esse é muito difícil, porque mexe literalmente com a nossa visão do mundo, né? A cosmovisão. Com certeza. Biblicamente, e nós vamos falar de tudo isso que nós falamos, nós vamos tratar de novo. A análise da tentação começa pelo texto de Tiago 1:13 a 15, foi o texto que nós lemos iniciando, no qual ela é referida pelos termos gregos peirazo, o verbo, né? Quando ele começa aí, ninguém sendo tentado. Tentado aí é um particípio de um verbo, é um adjetivo, mas né, é um particípio de um verbo, do verbo tentar. Tentado, aí o verbo peirazo e peirasmos, né, que é o substantivo, que ele diz ali, né, cada um da tentação, cadê? Havendo a concupiscência no 12, bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Tentação ali é peirasmos, cujo significado literal do verbo, e aqui a gente começa, querido, vamos lá. O verbo peirazô, ninguém sendo tentado, tentar. O significado literal no grego é maliciosa e astutamente pôr à prova os sentimentos ou julgamento de alguém. O pastor Diego acabou de falar da nossa cosmovisão. No grego, é você usar de malícia e astúcia. Tentar é usar de malícia e astúcia para provar os sentimentos, os julgamentos de alguém. Testar a cosmovisão. Então, quando ele diz ninguém sendo tentado, diga por Deus sou tentado, né? Ninguém que esteja sofrendo uma malícia e uma astúcia, uma prova maliciosa e astuta dos sentimentos e julgamento, diga a Deus quem está fazendo isso. Então, aí diz, ninguém sendo tentado. É isso, maliciosa e astutamente pôr à prova os sentimentos ou julgamento de alguém.
Esse é o verbo perazô. No texto, esse aí, o apóstolo Tiago ensina que a origem da tentação é a pecadora natureza humana. O texto diz isso: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Querido, os evangélicos têm essa coisa: o diabo me tentou, o diabo. Eu vou falar disso, mas o diabo me tentou, o diabo me tentou. Querido, a tentação nasce na sua natureza. Já falamos disso aqui, né? Por isso que para um, eu vou falar disso, por isso que para um certas coisas, para outros certas coisas, mas é na sua natureza. A origem da sua tentação está em você. Por isso que eu tenho falado tanto na igreja sobre essa transformação. Porque é aí que está a sua tentação. E para ligar as duas situações, né, maliciosa e astutamente colocar à prova os julgamentos e os sentimentos de alguém. Isso é peirazô. Mas aí Tiago fala, só que essa prova astuta e maliciosa nasce em você. Algo está errado, né? Como assim que eu mesmo me tento maliciosa e astutamente? Né? Como é que eu me julgo? Como é que eu quero provar os meus sentimentos? Para ligar essas duas situações, ele também usa o termo deleazô, traduzido como engodar, aí no verso 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado. Esse aí é o verbo deleazô, que no grego é um termo da caça e pesca. Caça e pesca, cujo significado literal é colocar uma isca em um anzol ou em uma armadilha para atrair a presa para a morte. Então, relendo aí, cada um é provado astuta e maliciosamente em seus sentimentos e julgamentos, quando atraído e pego numa armadilha com isca para a morte, a sua própria concupiscência. Quando a sua própria concupiscência coloca uma isca para a morte. Então, a tentação é isso, querido. É uma isca para a morte. Na Bíblia. É uma isca que engana você. É como pescar. É como ir caçar. Você coloca lá a isca e o animalzinho ou o peixinho vem, vê o troço brilhante ou vê a comida e não sabe que está ali para a sua morte. Aquilo é uma tentação. Certo? Ou seja, a tentação é um chamariz para atrair a vítima para uma armadilha mortal, seduzindo-a através de seus próprios impulsos egoístas. Querido, se você vai caçar passarinho, você não coloca carne, certo? A menos que você queira pegar águia, corvo, falcão. Se você vai querer pegar canário, periquito, você coloca o quê? Grão. Porque o grão ativa, atrai, seduz o canário, o passarinho, o canário, o cardeal, o periquito para aquela armadilha. Se você vai caçar periquito e coloca carne, não atrai. Então, a tentação é um chamariz para atrair a vítima, seduzindo através de seus próprios impulsos. A sua tentação, ela é sob medida para você, porque é você mesmo, é a sua natureza, é o seu caráter ou a falta dele, a sua personalidade ou a distorção dela
que cria o ambiente para nascer a tentação. Ok? Então, a tentação acontece quando o nosso desejo interno, né, a concupiscência ou a natureza carnal, se depara aí com a oportunidade externa lançada pelo mundo ou mesmo pelo diabo. É aqui que entra o diabo, né? A sua concupiscência carnal, a sua natureza carnal, o seu caráter ou a falta dele, a sua personalidade ou a distorção dela, as suas lacunas psicológicas. Queridos, existem diversos, não vou dizer motivos ou fatores, mas cada um de nós tem uma natureza, tem né, alguma coisa que gera em nós essa concupiscência. E todo mundo nasce com isso, todo mundo nasce tendendo ao pecado. Não vamos aqui colocar que se você tratar na psicologia, você vai ficar livre de tentação. Não, não vai. Sua natureza carnal te atrai para alguma coisa. É claro que isso é fortalecido ao longo dos anos. A criança, quando ela nasce, ela já nasce com a tendência do pecado. Mas à medida que ela cresce, certas tendências para certos pecados se fortalecem mais. Outras somem, certos pecados. Não estou dizendo que não peca, não. Então, é aí que o negócio entra. E é aí que o diabo trabalha. Então, você não é tentado pelo diabo. Assim, né? O diabo veio me atentar. Não, o diabo usou a sua concupiscência. Ele cria essa oportunidade externa. Ele usa pessoas, ele usa objetos, ele usa situações, ele cria a oportunidade onde a sua concupiscência te atrai. Ele não vai pescar, ele não vai caçar passarinho, carne. Certo? Então, é aí que a coisa entra. Ok? A pastora Lígia colocou uma ratoeira espiritual. Exatamente isso. Uma ratoeira espiritual. Como o pastor Diego falou, ele sabe o que te atrai. Ele só cria oportunidade. Teologicamente, então eu já falei etimologicamente, eu já falei linguisticamente, teologicamente, tentação pode ser definida como desejo ou incitamento ao pecado, e agora sim, linguisticamente, ao que é errado, ao que é proibido, ao que, teologicamente, ao pecado. E o salário do pecado é a morte. Tiago fala isso aqui, né? O pecado sendo consumado gera a morte. E o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos diz: o salário do pecado é a morte. Então, desejo ou incitamento ao pecado, partindo de uma fonte externa, o diabo, o mundo, né, a secretina, a sirigaita, alguma coisa assim, ou interna, a sua própria carne, muitas vezes você cria a oportunidade, você premedita, você organiza aquela situação na qual você mesmo vai se colocar sob a tentação, não é? Então, partindo de uma fonte externa ou interna que apela à vontade humana para desobedecer a Deus e buscar a satisfação pessoal fora da vontade divina. Buscar a satisfação pessoal fora da vontade divina. Se você sai da vontade de Deus, você se afastou do Senhor. Né? E aí é pecado. Você está longe de Deus. Pecado faz separação. Você cedeu a algo que te afastou de Deus. Ok, queridos? Essa é a definição teológica de tentação. O incitamento ao pecado. Ok? E do texto de Tiago, esse aí que nós estamos trabalhando, outros ensinos são importantes. Nós vamos tratar também. Primeiro, Deus não é autor de tentação. O texto aí é bem claro, Tiago 1,13, né? Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta.
Então, conforme Tiago 1,13, nenhuma tentação tem sua origem em Deus, pois isso seria contrário à sua natureza. E aí nós vamos mais para frente analisar o texto de Mateus 6,13, que é na oração dominical, né? Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Nós vamos analisar isso mais para frente, ainda hoje. Mas a primeira grande lição é: Deus não é autor da tentação. Ah, eu caí porque Deus deixou que aquilo. Ninguém sendo tentado, diga que Deus sou tentado. Ok? Deus colocou no meu caminho aquela pessoa ruim. Deus não colocou nada, não. Ok? Segunda lição: a tentação está diretamente ligada à concupiscência individual. Foi o que nós já falamos. Cada pessoa tem seu ponto fraco individual. E por isso, o que tenta alguém pode ser inofensivo ao outro e vice-versa. Querido, isso aqui é muito, muito, muito profundo. Só aqui dava para a gente tratar de algumas coisas. E aí eu vou jogar naquele outro lado, né? O lado que eu falei que a gente é tentado muitas vezes e não vê. O pastor Diego falou disso. Por isso que, para alguém, né, o dinheiro atrai que a pessoa, né, ela faz todo tipo de trambique, esquema, picaretagem por causa de R$ 500, R$ 200, faz tudo, vale tudo. E para outro, né, você pode oferecer milhões que ele não é atraído. Em compensação, o que não é atraído por dinheiro, né, é atraído por uma outra coisa e aquele que não é atraído que é atraído pelo dinheiro não é atraído por essa coisa. Então, é individual. E, querido, nós não temos o direito, nenhum direito, de julgar a fraqueza do outro. A gente é muito assim, né? A gente é muito, fulano é um sem caráter, fulano é um não sei o quê, fulano isso, aquilo, é um fraco, a pessoa não... Você tem um fraco. E talvez o seu fraco seja esse. Você está sendo tentado e não está vendo. Todos nós temos o nosso ponto fraco. A tentação, seguindo no slide, a tentação encontra terreno fértil na natureza caída de cada um. Né? Então, eu escutei uma frase uma vez, um pastor me mandou uma frase dizendo: não me julgue, porque o meu pecado é diferente do seu. Não me julgue. Né? Você peca também. Você vai dizer que o seu é pior do que o meu? Não tem isso, não tem escala. Né? Pecado, falaram do pecado e a morte, de qualquer pecado. A gente precisa tomar cuidado. Né? Cada um tem o seu ponto fraco. Maior ou menor intensidade é a concupiscência individual. E aqui também tem o segredo, né, que eu não vou tratar hoje. Mas você sabe, querido, qual é a sua concupiscência. Você sabe. Proteja-se. Proteja-se. Evita, nós cantamos 75. Evita o pecado. Se você sabe que aquilo vai te levar à tentação, não faz. Evita. Né? Muitas vezes a gente mesmo cria, maquina, planeja a oportunidade externa para ser tentado. A gente se coloca numa situação que vai nos complicar. Devia ser o contrário. Você já está antevendo, já evita. Já muda, vamos embora, toma outro rumo, fecha o olho. Né? Você sabe qual é a sua concupiscência. Trabalhe nisso. Ok? Mas isso é para outra conversa. Terceira lição do texto de Tiago. O diabo até sugere, mas o coração deseja. O que já foi falado. Ele conhece. Ele só coloca aquilo que seu coração já quer. Né? Usando da concupiscência individual, o diabo provoca o encontro entre a inclinação interna, né, os próprios desejos desordenados, e a oportunidade externa, né, o objeto do desejo. O diabo é o pescador que coloca a isca no anzol. Mas a vítima morde
porque se deixa seduzir. Golpe tá aí. Cai quem quer, disse o meliante. O diabo prepara a armadilha, coloca a isca no anzol. Você é que vai lá morder. Né? Ou seja, não é culpa só do diabo. Na verdade, ele está no segundo ponto. Né? Você precisa vigiar e orar. Você precisa fugir da aparência do mal. Você precisa. Por quê? Porque ele vai tentar mesmo. Ele é o tentador. Se você sabe que você vai ser tentado naquilo, já proteja o seu coração daquilo, né, que vai te seduzir. Então, o diabo até sugere, mas o seu coração deseja. Ok? O pecado é um processo. Segundo o texto, o pecado não é súbito e inevitável. Tem lá a repentinidade, né? A impulsividade do pecado. Ele é um processo biológico e espiritual que segue a sequência: atração, consentimento, prática e morte. Né? Cada um é tentado quando atraído à atração e engodado, consentiu, foi enganado, assimilou, preparou a mordida, né, depois de haver na concupiscência concebido, dá à luz o pecado, a prática do ato pecaminoso, e o pecado gera a morte. Quer dizer, pastor, mas o senhor disse lá da história da impulsividade. Sim, queridos, a questão é que quanto mais fraco espiritualmente nós estamos, mais rápido é esse processo. Nós somos, né? O crente, o cristão, o que está afirmado, o que tem o Espírito Santo, ele é atraído, mas na hora, né, que ele vai ser, ou que ele vai consentir, ou que ele vai praticar, o Espírito Santo fala, ele consegue exercer o domínio próprio. E aí eu volto ao que eu falei na semana passada: ninguém cultiva fruta, todo mundo cultiva árvore. Então, você quer ter o fruto do Espírito, cultive a relação com o Espírito Santo. O fruto é dele. Tenha, cultive essa vida com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Aí você vai ter o domínio próprio que bloqueia aqui. A atração existe, querido. O consentimento e a prática é que é freado. E aqui vem uma coisa que eu tenho pensado muito esses dias. Até já comentei. Acho que eu já comentei até no estudo. A gente diz muito que o pecado na vida do crente é um acidente. Eu entendo o sentido dessa frase, eu mesmo falo essa frase. Que a gente quer dizer que na vida do crente o pecado é um deslize, é um descuido. Mas ocorre que o termo acidente ele é meio ambíguo. Se o pecado na minha vida é um acidente, foi algo que até que eu fui envolvido. Eu não provoquei. Né? Muitas vezes você está no trânsito, parado na sua fila, o de trás dormiu e pá em você. Você foi envolvido. Foi um acidente. Pelo que a Bíblia diz aqui no texto de Tiago, querido, é um deslize da nossa parte. Um acidente pode dar a ideia de que a gente não teria evitado, não tinha como a gente evitar aquele pecado. O pecado na vida do cristão é um deslize, é um descuido, é uma falta de vigilância. É se deixar ser engodado, mas passou pela sua cabeça, você consentiu. No Antigo Testamento, no livro de Levítico, existia um sacrifício pela ignorância. Quando alguém cometia algo contra algum objeto sagrado, sem saber que o objeto era sagrado. Esse pecado pela ignorância, que eu posso dizer que é um acidente. Tá? Não, eu não sabia que esse pão era sagrado. Né? Desculpa, né? Uma coisa assim. Um pecado por ignorância, ele tinha que devolver 5 vezes mais e tal, né? Acrescentar o quinto. Devolvia o item, acrescentava o quinto e sacrificava e tal. Ocorre, queridos, que
Se você pensar na vida cristã de hoje, me diga aí qual seria o pecado por ignorância do crente. Que pecado um cristão hoje comete por ignorância? Nenhum. Você sabe que é pecado. O Espírito Santo que habita em você, ele te avisa, ele fala. Né? Você já foi ensinado, você já leu na Bíblia, você já teve na aula do discipulado, você já ouviu no estudo bíblico, você já foi para a igreja. Você sabe que é pecado. Você sabe. Você se deixa levar. Você não vigia. Você fraqueja. Ok, mas ignorância não é não. Premeditou mais ou menos. Né? Como eu disse, tem muitas vezes as pessoas maquinam. Maquinam. Aí vai acontecer, eu vou tirar o fulano daqui, como foi Caim e Abel. Né? Caim maquinou. Eu vou levar Abel para o campo e lá eu vou matar Abel. Né? Ele maquinou aqui. Talvez se ele tivesse pensado mais uns 2 dias, ele não tivesse feito. Então, há pecados que a gente maquina muito tempo para fazer, para criar. Há pecados que, na situação ali, você sabe que é pecado, você, né? O pastor Diego falou do troco, né? Você viu o dinheiro em cima do balcão da padaria, não é seu, mas você não tem 2 dias para pensar se vai pegar aquele dinheiro ou não. Mas que você sabe que é errado, você sabe. Então, essa expressão que a gente usa, né? O pecado na vida do crente é um acidente. Eu passei a repensá-la. A ideia de que o pecado na vida do cristão é um deslize, um descuido, uma fraqueza, eu concordo plenamente. Agora, pensar o pecado na vida do cristão, um acidente, como algo que me aconteceu porque eu não sabia que era pecado, né, um pecado por ignorância. A pastora Lígia me disse que está em Levítico 4:2, o pecado por ignorância. Né, esse pecado por acidente, por ignorância, ou aconteceu e eu nem vi que eu pequei, né? Queridos, na vida, hoje no tempo de Novo Testamento, isso aí não vou dizer que é impossível, não, mas que é bem difícil, é. Ok? Então, quando você falar ou ouvir essa frase, pecado na vida do cristão é um acidente, pense um deslize, uma fraqueza, porque o pecado é um processo. Em algum momento ali, o cristão deixou passar onde ele devia ter bloqueado. Não foi acidente. Deslizou, fraquejou. Ok? Pastor, Sim. é curioso, né, se a gente pegar essas duas situações, esses dois tópicos, né? Jesus fala lá em Mateus 10 que a gente tem que ser, faz uma analogia, né, entre 2 animais, na verdade, né? Faz analogia com a pomba Pomba e a serpente. e a serpente, né? Então, é curioso que o estado de alerta que nós devemos estar é comparado à serpente, que é algo que se referencia ao tentador e ao diabo, né? Então, ao mesmo nível de alerta que ele tem para influenciar, nós devemos ter esse mesmo nível de alerta para Bloquear. bloquear isso, para bloquear, né? E esse bloqueio, e aí eu acho assim, envolve uma série de fatores, né? Por exemplo, a vida cristã, a ligação com o Espírito Santo, como que essa pessoa, qual é o nível de cristianismo autêntico dessa pessoa, né? Bem como o nível de conhecimento dela, que eu falo no sentido bíblico, né? Porque hoje as pessoas muitas das vezes vão para a igreja só no estilo coach, né? Vou lá e aprendo algumas coisas que estão falando lá, mas eu não tenho o conhecimento bíblico doutrinário, e a gente muitas das vezes se pega falando com pessoas e quando a gente fala questões simples e a pessoa leva um susto. Eu nunca pensei por esse lado, né? Jogar é errado, que fazer esse tipo de celebração é errado, que isso tem influência pagã e tal, e aí leva aquele susto, né? Então, assim, tem toda essa questão, mas o alerta como serpente, mas a simplicidade, né, a mansidão, como a pomba, tem que estar presente nas nossas vidas, né? Com certeza. Alerta é uma quase ambiguidade, né, entre aspas. Alerta como uma cobra, mas humilde como uma pomba, simples como uma pomba. Ok, queridos?
Quinta lição: ser tentado não é pecado. Ceder à tentação é, né? Como nós cantamos, tentado, não cedas. Ceder é pecar. Ser tentado não é pecado, né? Como a tentação é a proposta ao pecado, ela por si só não é pecado. O pecado nasce quando a ação consente com o desejo e confronta a palavra de Deus. Jesus foi tentado, mas o escritor aos Hebreus vai dizer, mas sem pecado. Ser tentado, você vai ser tentado a vida inteira. A tentação só vai acabar o dia que você partir para a eternidade. Aí acabou a tentação. Até lá você vai ser tentado. Ser tentado não é pecado. Ceder à tentação é que é o pecado. Ok? Tranquilo? Então vamos começar a mudar as coisas. Tentação versus provação, que é outra coisa que está aí nos textos bíblicos e que muitas vezes se confunde ou muitas vezes confunde os cristãos. É a tentação e a provação. No estudo da tentação, sobressalta uma situação que traz uma aparente contradição, tudo rimando, né? No estudo da tentação, é uma situação que muitas vezes a gente, talvez você nunca tenha pensado, mas quando você vai tratar de tentação, você vê, mas que parece que uma coisa contradiz a outra. A Bíblia diz aí no texto de Tiago, que nós lemos, né, que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Deus a ninguém tenta. Mas, ao ensinar a oração dominical, chamada por alguns de Pai Nosso, Jesus expressamente ensina a pedir a Deus: não nos conduzas à tentação. Uai, mas como é isso? Como é que eu peço a Deus para não me conduzir se ele já, a Bíblia diz que ele não conduz mesmo? Né? Mas ainda vai ficar um pouquinho mais interessante. E a Bíblia também diz que Deus não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Como é que eu peço a Deus para não fazer algo que a Bíblia diz que ele já não faz, mas quando ele faz, ele ainda não deixa ser tentado? Né? Parece um troço enroscado, né? Complicado, né? Pois é, nós vamos desfazer isso aqui agora, hoje. Você vai sair daqui, eu espero, né? Eu vou tentar que você saia daqui entendendo isso. E então a pergunta que fica para muitos é: Deus nos conduz à tentação ou não? Mas se ele nos conduz, ele mesmo limita? Deus não nos deixará ser tentado, Então, ele impede a tentação que ele mesmo nos encaminhou? Não. Essa questão é importantíssima na Teodiceia. Teodiceia é a doutrina sobre a justiça de Deus. Porque, querido, dependendo de como você responde a esse questionamento, as pessoas, e eu já vi muitos cristãos falarem isso, não, na verdade, Deus me levou numa tentação que eu não Deus me levou, que eu não suportei, caí. Então, na verdade, a minha queda é culpa de Deus. Né? Há muitos anos, não vou dizer que foi muitos, não, mas alguns anos atrás, eu tratando com um pastor que eu nem o conhecia, alguém que me apresentou ali, e a pessoa me falou disso. Um pastor, não, um ex-pastor, que ele tinha ficado famoso, né? Tão famoso que eu não o conhecia. Mas ele tinha ficado tão famoso que ele traiu a esposa, e aí o ministério acabou e tal, e ele culpava Deus. Né? Deus me deixou tentar acima do que eu poderia. Então, na verdade, a culpa da minha queda é de Deus. A miséria, a desgraça em que eu vivo hoje, a culpa é de Deus. Deus está sendo injusto comigo. Então, essa questão, ela vai bater exatamente aí na Teodiceia, né? A doutrina sobre a justiça de Deus.
e na teontologia da soberania divina. Teontologia é o estudo do próprio Deus, Deus Pai. Teologia é o estudo de Deus, né, em suas três pessoas, em seus aspectos. Teontologia é o estudo de Deus Pai. Deus é soberano em suas três pessoas. Deus faz o que lhe apraz. E a gente não julga, não questiona, nem tem capacidade para isso. Essa questão também chega lá, na soberania divina. Ok? E é ponto pacífico entre os grandes comentaristas e teólogos, né, desde os clássicos, os antigos, como Martinho Lutero, Calvino, John Wesley, Matthew Henry, e até os contemporâneos, como John Stott, D.A. Carson, John Piper. É pacífico entre todos, queridos, que não há contradição. Isso eu já sabia, na Bíblia não tem contradição. Não tem contradição. Mas sim uma distinção fundamental entre a autoria moral da tentação e soberania providencial. A autoria moral, né, nós vimos que o pecado na concupiscência está em nós. Soberania providencial é Deus providenciar, Deus bloquear, Deus impedir, né, Deus livrar, coisas assim. Ok? Então, é essa distinção que a gente precisa fazer, e isso também é feito, não tem jeito, pelo termo grego. Ok? A questão, segundo os exegetas, passa pela completa compreensão dos termos gregos usados nos textos. Dois termos que eu já citei. Peirasmos, substantivo, tentação. E peirazô, o verbo, tentar. Mas eu vou tratar no grego. Ok? Linguisticamente, no grego, esse termo é neutro. Isso é, não traz em si mesmo uma carga negativa ou positiva. Isso mesmo em português, querido. Tentar, o verbo tentar em português, ele não é nem negativo nem positivo. Né? Como eu falei, eu posso dizer, né? O diabo mandou, né, alguma coisa para me tentar. Negativo. Recebi um convite para amanhã, eu vou tentar ir. É positivo. Apesar de que eu tentei, eu não consegui. É negativo, mas não é pecaminoso. Então, o verbo, o termo por si só, e o verbo grego peirazô, não é nem negativo e nem positivo por si só. O que definirá, seguindo no PowerPoint, o que definirá isso é o contexto dos campos semânticos em que ocorre. Então, o que vai dizer se o termo é negativo ou positivo é o campo semântico. E aí, para isso, e eu vou tratar os campos semânticos aqui na Bíblia, tá? Não vou tratar no grego, não vou tratar na Bíblia. Eu vou usar desse livro aqui, que eu já falei muito aqui, né? O Léxico Grego-Português do Novo Testamento por campos semânticos, domínios semânticos. Ok? Então, para o verbo peirazô, a Bíblia traz alguns campos semânticos. Por exemplo, o campo semântico do aprendizado. Tentar descobrir a natureza ou o caráter de alguém ou algo, submetendo-o a profundo exame ou teste. Testar, examinar, pôr à prova. Eu vou tentar descobrir qual é a natureza, qual é o caráter de alguém. Vamos lá em 2 Coríntios 13, 5, por favor. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Obrigado, Nicole. Bom ouvir sua voz de novo, viu? Então veja, examinai-vos a vós mesmos. Aqui não aparece, pastor, o verbo tentar. O verbo examinar aí é peirazô. E ele está dizendo isso, olha, testem aí, façam um profundo exame em vocês.
se vocês ainda permanecem na fé. Façam aí, analise aí sua vida, certo? Então você tem esse campo semântico. O verbo aí por si só não é positivo nem negativo. Está dizendo aí, continua neutro. Faça o exame. O resultado do exame é que será positivo ou negativo. Mas o verbo em si não é positivo nem negativo. Ok? Campo semântico da martiologia, né? O estudo do pecado. Induzir ou tentar levar alguém a pecar. Tentar, submeter à tentação. Esse é um sentido que a gente tem em português quando a gente fala da vida espiritual. A tentação ou tentar é induzir ao pecado. Na Bíblia também aparece com esse sentido, mas não é o único, você já viu ali. Vamos, por exemplo, em Marcos 1,13. E esteve ali no deserto 40 dias, tentando por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Pai do Senhor Enzo, obrigado. Também bom ouvir sua voz, viu? Esteve ali no deserto 40 dias, tentado por Satanás. Satanás não estava querendo provar a natureza de Jesus. Ele estava querendo levar Jesus ao pecado, a pecar. Então, é o mesmo verbo, peirazô, mas aqui nesse contexto. Aqui tem um sentido negativo. Ok? Campo semântico da investigação, informação ou levantamento de provas. Obter informação que será usada contra alguém, procurando fazer com que alguém cometa um erro. Enredar, conseguir provas. Vamos lá em Lucas 10, 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja, aqui, esse doutor da lei não estava querendo provar o caráter de Jesus, saber, fazer um exame de Jesus. Ele também não estava querendo induzir Jesus ao pecado. Não era a intenção dele. Mas o que ele queria era colocar Jesus, levar Jesus a falar alguma bobagem contra a lei humana, seja fosse ela romana ou fosse ela judaica, de forma que ele pudesse acusar Jesus. Então, tentando aí é nesse sentido. Deixa eu criar uma emboscada, uma situação assim. Ok? Tranquilo? O campo semântico da tentativa e do intento, como eu falei já até em português. Tentar fazer algo, com a implicação de que não se obtém êxito. Vamos em Atos 9, 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Esse que diz aí, procurava, isso aí, na verdade, tentava, é peirazô. Então, ele tentava se ajuntar com os discípulos, mas não conseguia. Como eu falei, em português nós temos isso, eu vou tentar ir. Por si só não é nem positivo nem negativo, apesar de que no grego tem esse contexto de que tentou sem conseguir, certo? Então, o termo tentar, por si só, não quer dizer positivo ou negativo. No campo semântico dos seres sobrenaturais, ou da angelologia, aquele que tenta as pessoas com a intenção de levá-las a pecar, é um título do diabo, né? O tentador. Está em Mateus 4:3, né? Apresentando-se o tentador. Então, também aparece aí, como um nome, né? Tentador. Então, a partir daí, nós temos o quê?
Em Tiago 1, 13 e 14. Nesse texto, peirasmos refere-se à indução ao pecado, o que pode ser atestado pela presença do termo deleazô, que significa atrair com isca, como nós já falamos. Então, queridos, lá em Tiago 1, 13 e 14, quando diz, né, ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, ali é tentação mesmo. Ninguém sendo induzido ao pecado, diga Deus está me induzindo ao pecado. Porque Deus também não pode ser induzido pelo mal, e a ninguém induz ao mal. Certo? Ah, como é que o senhor pode me dar certeza disso? Porque ele fala aí, né? Cada um é tentado quando atraído e engodado. E esse engodado, nós vimos, é uma isca para uma armadilha mortal. Então, o fato de aparecer esse termo deleazô aí, leva o verbo peirasmos ou peirazô para o lado negativo. Indução ao pecado. Ok? Assim, nesse texto aqui, tentação é teste com armadilha. É uma armadilha para a morte, né? E Tiago, conhecedor do caráter santo de Deus, ensina que, por isso, por seu caráter santo, ele nunca injeta um desejo maligno no coração do homem. Deus é santo por seu caráter. É atributo comunicável de Deus. Mas Deus é absolutamente santo, faz parte da essência, da natureza de Deus a santidade. Então Deus não se deixa, não há nada de mal, de ruim. Deus é luz e nele não há trevas alguma, diz o apóstolo João. Então ele não injeta, ele não nos leva, ele não nos atrai para algo maligno e mortal, ao pecado, ok? Ou seja, Deus não é o agente que diz peca. Ele não coloca a concupiscência em nós, né? O desejo desordenado. Deus não leva o objeto sedutor até você. Deus não faz isso, ok? E ele não coloca em você essa vontade de ser seduzido, ok? Tranquilo? Então aqui é indução ao pecado. Ao contrário, né? Tiago combate a desculpa humana de atribuir a Deus a responsabilidade por suas falhas morais e faz o alerta para que cuidemos do nosso desejo interior. É como eu falei, né? Tiago está dizendo isso. Ninguém diga, não bota a culpa em Deus, não, querido. Assuma aí a sua responsabilidade. Cada um é tentado quando atraído e engodado por sua própria concupiscência. Não mete Deus nesse negócio, não. Vigia a tua concupiscência. Fortalece as tuas bases. Fuja da aparência do mal. Não coloca a culpa em Deus, não. Ok? É isso que Tiago está fazendo. Sim, pastor Diego. É uma defesa contra o regresso ali no jardim, né? Ou seja, a gente vê Éden, o jardim do Éden, né? No caso, a gente vê Eva colocando a culpa na serpente, né? O homem colocando a culpa na mulher. Se fosse nos dias do Novo Testamento, é tipo, eu fui salvo, mas caí, então é porque Deus, né, é culpado. Seria quase que um regresso ao jardim. Uma segunda coisa, sim, pode falar. E uma segunda coisa é que nós temos que ter muito bom senso. O cristão tem que ter muito bom senso e exercitar a racionalidade. Como Deus nos levaria a algo de morte se ele enviou o seu filho para nos livrar da morte? Seria completamente contrassenso, né? Deus querer que o homem fosse condenado à morte, a morte eterna, por meio da tentação do pecado, e ele enviar o filho para salvar tudo isso. Aí seria um dos maiores contrassensos, maiores absurdos, né, que teria, né? Pois é. Mas é a história do enganando-vos a vós mesmos, né? A verdade é que muitas vezes é a tentativa de se auto-justificar, né? É porque é por causa de Deus, né? E Adão fez isso. Você falou volta no jardim do Éden.
Ele bota a culpa em Eva, mas ele bota a culpa em Deus. Foi a mulher que tu me deste. É quase dizendo, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, a coisa não teria acontecido. De certa forma, o Senhor é responsável, né? Ninguém sendo tentado, diga por Deus, sou tentado. Deus a ninguém tenta. Assuma a sua parcela aí, querido. Pega o seu pocão, né, e fique com ele. Ou seja, no texto de Tiago, o termo é usado para descrever, entre aspas, o mecanismo do pecado que Deus não aciona. Porque tal tentação, cuja origem é a natureza carnal ou o diabo, né? Você tem a natureza e o diabo cria oportunidade, tal tentação visa o pecado, a queda e a destruição, como o pastor Diego falou. Foi exatamente disso que Deus quis nos livrar. Mas enviou seu filho para nos livrar disso. Então ele manda o seu filho para livrar, mas induz, né? Então essa tentação aqui é a que visa o pecado, ok? 1 aos Coríntios 10, 13. Vamos lá, por favor, alguém leia. Não veio Não sobre veio vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então, fiel, não veio sobre vós tentação humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar. E aí? Já nesse texto, Peirasmos assume dois sentidos. Dois sentidos aqui. Inicialmente, o sentido de Tiago 1, que a gente acabou de ver, né? Não veio sobre vós tentação, senão humana. Foi o que Tiago falou. Cada um é tentado quando é atraído por sua própria concupiscência. Isso é humano. Então, no primeira frase, no primeiro momento aí, o peirasmos tem o sentido, né, de tentação para o pecado. Mas logo em seguida, o sentido de provação, teste para descobrir a natureza ou o caráter de alguém, algo, o exame. Então, a tentação não sobreveio sobre vós indução ao pecado, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar ainda, né, acima do que podeis. Ou seja, Deus não vai deixar que você seja provado acima do que você pode, né? Esse sentido é atestado pelo escape, né, a saída, o escape providenciado por Deus, que mostra que a situação é um teste de resistência e não um plano divino para que o homem peque. Então, a tentação nasce em nós, mas Deus, muitas vezes, com essa tentação, Deus está provando o nosso caráter. E Ele não vai deixar que a gente seja tentado além do que possamos suportar. E sabe qual é o negócio, querido? Sabe o que isso quer dizer? Toda a tentação que você sofreu, você era capaz de resistir. Toda a tentação em que você caiu, você era capaz de resistir. As que você venceu, provam que você era capaz de resistir. As que você caiu, né, mostram a sua concupiscência, mostram a sua fraqueza, mostram em que você precisa trabalhar, mas também mostram que você conseguia suportar, porque Deus não nos deixa ser provados além do que podemos suportar. No contexto, Paulo traz um encorajamento, apresentando Deus não como quem induz ao pecado, né, o que corrobora com o texto de Tiago, mas como quem supervisiona o teste. Deus está vendo quando você é tentado. Deus sabe que você está sendo tentado. Ele está olhando. Ele está supervisionando o teste. Ou seja,
Paulo afirma que Deus controla a intensidade do teste e provê o escape. É o que a Bíblia está dizendo. Aqui é provação. No segundo momento aqui nesse verso é provação e não tentação. Começa falando de tentação, mas ele acaba tratando de provação. Ocorre que no grego, como eu já falei, né, o grego está muito pouco preocupado com o tempo verbal, com essas questões, ele está mais preocupado com os efeitos. Então, o termo é o mesmo, mas o sentido muda. Começa com a sua concupiscência tentando te engodar, e Deus te olhando, te acompanhando, olhando para você, dizendo: vamos, meu filho, essa você aguenta. Ainda não chegou no ponto que você não suporta. Deus dá o escape. A gente entra ou não no escape. O Espírito Santo nos avisa, foi o que eu falei lá atrás. O pecado por acidente, por ignorância, queridos, não vou dizer que é impossível, não, mas ele é muito difícil. O Espírito Santo está falando no nosso coração, a gente está sendo tentado, né? Nosso coração está queimando, nossa cara está queimando, né? Fica vermelha, cara sem vergonha, a gente está com a cara ardendo, né? Com cara, né? O crente quando tá, o cristão quando está mentindo, ele não sabe mentir, ele fica de um jeito. Ali é o Espírito Santo, ó, tá aí o escape, assume, fala, foge. Mas a gente é que se deixa ser engodado pela isca e morde. Então Deus permite que o diabo ou o mundo tragam o teste, como fez com Jó ou com Jesus no deserto. Mas ele atua como o treinador que regula o peso que o atleta levanta. Não, isso aqui é demais, não vai. Não, não é para você fazer isso, não. Até para o diabo. Vamos lá em Jó. Jó 1,12 e Jó 2,6, por favor, os dois textos. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. 2,6, por favor. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Deus regulou. Não, pastor, mas esse contexto aqui está diferente, né? Nós estamos falando o que Jó suportava. Deus sabia que Jó suportava. Se você não matar, ele vai suportar. Isso não é para você matar. Então Deus controla, querido, até onde o diabo vai. E na verdade, né, o apóstolo João escreve que o maligno não nos toca. Deus impede. O mal não tem poder sobre nós. Por isso que a tentação nasce em você. Né? O mal não tem poder sobre nós, mas eu tenho poder sobre mim. A tentação nasce em mim e o diabo coloca a oportunidade, porque sou eu que vou lá morder. Agora, Deus está acompanhando. Deus controla. Deus não te impede. Deus não te impede de pecar. Ele provê o escape. O Espírito Santo fala no teu coração. Mas pecar ou não é uma decisão sua. E é isso que o texto está falando. Deus está deixando, né, está provando a tua fé, não a fé que não é um interruptor de milagres, a tua fidelidade, o teu caráter cristão. Ok? O texto. Sim, sim, pastor Diego. Desculpa, pastor, mas esse é um ponto Tranquilo. tão importante. Tranquilo. Esse é um ponto tão importante que tem um desdobramento muito sério, né? O senhor falou aí, Deus não te impede, né? Ele te dá o escape. Isso é um testemunho claro do livre-arbítrio que Deus concede ao ser humano, ou seja, o ser humano não é engessado, né? E nem aprisionado, entre aspas, tá? Por Deus, tipo, agora você é cristão, você, né, não tem mais vontade, você só faz isso, né? Não, você sabe escolher entre a direita e a esquerda, entre a mão direita e a mão esquerda, né? Sim. Bem como aponta também
para a questão salvífica, né? Deus não te impede. Então, por ele não te obrigar a aceitar o escape, você tem o direito ou você tem a possibilidade de perder a salvação Sim. nesse sentido. Ou seja, a liberdade é tão ampla nesse agir de Deus que ele não obriga a pessoa a ir para o céu, né? Uhum. Então, nesse sentido grande, aí a gente consegue fazer uma bifurcação. O diabo não te leva para o inferno, nem Deus, entre aspas, tá? Te leva Uhum. para o céu, te obriga a ir para o céu. Você vai para o céu por causa das suas escolhas, dos seus compromissos, da sua fidelidade e por meio do sangue de Cristo, né? Pelo sacrifício de Cristo. E Satanás te leva para o inferno justamente por causa das suas decisões, escolhas e consequências delas, né? Então é algo assim que permeia uma complexidade muito grande na própria questão da vida cristã relacionada à salvação. Com certeza, né? O livre-arbítrio é para a salvação e para a perdição, né? Então, o texto trata da provação, 1 Coríntios 10:13, que é permitida por Deus e visa o aperfeiçoamento do cristão e da fidelidade de Deus que controla o limite da aprovação. Deus sabe até onde vai a sua capacidade. Como eu falei, em toda a tentação que você caiu, você era capaz de vencê-la. E toda a tentação que você venceu mostra isso. Deus nunca te deixou ser tentado, provado, né? Tentado para o mal e a sua fé ser provada, a sua fidelidade ser provada acima do que você pode suportar. É a sua escolha, a sua concupiscência que vai definir. Ok? Então não há nenhuma contradição entre os textos ou ensinos, pois os autores, apesar de usarem o mesmo termo grego, olham para o mesmo evento de ângulos diferentes. Tiago olha para quem empurra para o pecado, né? A concupiscência e o desejo. E Paulo olha para quem segura as rédeas. Deus. Você é atraído, mas Deus não deixa colocar uma isca maior do que a que você possa recusar, não. Ok? E a partir desta análise, pode-se partir para o último texto. Falei, que é o texto de Mateus 6,13. Vamos lá, é a oração dominical. Alguém leia, por favor. Mateus 6,13. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Não nos conduzas à tentação. Inicialmente, aqui, rapidamente, isso aqui a gente já sabe, é preciso lembrar que a oração dominical não foi ensinada por Jesus como uma reza que deveria ser repetida, tá? Você já sabe disso. Jesus não falou a oração chamada oração do Pai Nosso para que a gente fique repetindo, né? Ele mesmo nunca fez essa oração. Mas não vamos ler esse texto aí, mas é Jesus orando na multiplicação dos pães, é Jesus orando na frente do sepulcro de Lázaro, é Jesus orando na cruz, é Jesus orando no Getsêmani, é a oração sacerdotal de Jesus em João 17. Em nenhuma dessas orações Jesus orou o Pai Nosso. Então ele não ensinou o Pai Nosso para a gente ficar rezando o Pai Nosso. Cristo, ao ensinar o Pai Nosso, ensinava sobre as partes da oração, o louvor, a submissão, né? Sobre a humildade, a submissão na oração. Então, o Pai Nosso é uma lição de partes, de temas de uma oração, e não a oração em si. Ok? Você já sabe disso, mas só para ficar registrado. E agora sim, conforme Tiago 1, 13 e 14, Deus não incita a tentação que conduz ao pecado. Está claramente dito lá. Então, neste texto, por se tratar de uma oração ao próprio Deus, peirasmos tem o sentido de provas, testes. Senhor, não nos conduzas aos testes, às provações da minha fé,
que eu não possa suportar, ok? Então, podem nos sobrevir provações, como perseguições, conflitos espirituais, agonia do corpo, do espírito, como um teste ou aperfeiçoamento. A tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança. Então, tudo isso, você é aperfeiçoado pela tribulação. E Deus muitas vezes permite que as tribulações venham como provações, peirasmos. Deus nos permite. E é nesse sentido que a oração está sendo feita, né? Cientes e conscientes de nossa fraqueza natural, clamamos ao Senhor que exerça exatamente o controle do limite prometido em 1 Coríntios 10, 13. É um clamor para que o escape venha antes de a pressão se tornar insuportável. Isso aqui é lindo, queridos. Eu achei isso aqui lindíssimo. Lindíssimo. Porque você tem o texto de Tiago, o texto de 1 aos Coríntios, e eles dois juntos explicam a oração, a frase de Jesus. Se Deus não conduz ninguém à tentação, como diz Tiago, Deus permite a provação. Então eu já oro ao Senhor, Senhor, já proveu o escape aí, Senhor, não me deixe ser provado num nível que eu não suporte. Vamos lá em Mateus 26, 41, por favor, a parte B só. Diz assim: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Querido, você sabe que você é fraco em alguma coisa, em algum ponto. Você sabe em que exatamente você é fraco. Você já clama ao Senhor: Senhor, me ajuda. Não me deixe entrar numa tentação ou ser levado a uma provação da minha fé em que essa minha fraqueza vai me derrubar. Não, já provei o escape antes, Senhor. Né? O Espírito Santo já está aí agindo na sua vida, certo? O pedido não nos conduza é um clamor de dependência. É como se você estivesse dizendo: Senhor, reconheço minha fraqueza. Por favor, não me leves às situações em que as provas se tornem tão intensas que eu não as resista. Porque muitas vezes a provação, nós somos provados, nós somos atribulados, e aí a nossa natureza carnal sobressai. Então, o que era uma provação, nós transformamos em uma tentação. Certo? Conseguem ver isso? Uma situação cotidiana da vida, que teoricamente não nos levaria a pecado, mas serve para provar a nossa fé, serve para nos aperfeiçoar com o fruto do Espírito, mas ela se torna tão intensa que a gente perde as estribeiras, se ira, né? Não era uma tentação, era uma provação, mas a nossa concupiscência carnal tornou aquilo uma provação. E a oração é essa: Senhor, não deixe que eu entre nessas provas tão intensas que a aprovação vire tentação. Ok? A frase que fala, né, mas livra-nos do mal, reforça exatamente isso. Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. A expressão grega, apotuponeru, pode ser traduzida como do que é prejudicial, do que é maligno, maléfico, calamitoso, enfermidade, culpável. Então, não me conduzas a uma provação tão forte, tão intensa, que eu não resista, mas livra-me das enfermidades, do que é culpável, do que vai me prejudicar.
Conseguem ver isso, queridos? Conseguem ver como essa última frase dá o sentido dessa primeira frase? Alguém não consegue? Fale agora. É como orou o próprio Cristo por si mesmo e pelos discípulos. Vamos lá, Mateus 26, 39, depois João 17, 15. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Veja, Jesus estava dizendo, ó, Senhor, me livra, passa de mim este cálice, me livra deste momento, dessa provação, dessa situação. Ele orou assim. E é esse mesmo sentido que ele está falando lá para os discípulos. Orem sobre isso. Mas com submissão. Seja feita a tua vontade. Livra-nos do mal. Livra-me desse momento. Livra-me dessa dor. Certo? João 17, 15. É Não mais peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. próprio Jesus. Não peço que os tires do mundo. Por quê? Porque eles precisam trabalhar no mundo, porque eles precisam ser aperfeiçoados no mundo, mas livra-os do mal. Da tentação? Não. Se fosse para livrar da tentação, tirava do mundo. Quando Jesus ora que livre, mas que os livres do mal, que o livre do que é calamitoso, da enfermidade, do culpado, daquilo que é prejudicial e que pode ser transformado ou que pode induzir, levar a um fortalecimento, né, ou um sobressalto da concupiscência carnal e se tornar uma tentação. Certo, queridos? Entendido? Ok. Uma observação importante, eu até separei aqui, mas sem a câmera não vai ser possível. Vou falar, não vou conseguir mostrar, mas vamos lá. O verbo grego em Mateus 6,13 é eisferô, que significa literalmente trazer para dentro, conduzir para. Então é exatamente como está aí na ACF. Não nos conduzas à tentação. Não me leve para dentro de tentação, de provação, no caso. A tradução correta do verso é não nos conduzas à tentação, como está aí na ACF, que é bem diferente daquilo que a gente aprendeu quando era criança. Não nos deixe ou não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Como trazem algumas versões, como a NVI, a NVT, a NTLH, a ARA. Eu iria mostrar aqui na NVI e na NVT. A NVI e a NVT trazem isso. Eu vou ler aqui, né? Na NVI, não consigo mostrar, a câmera não abre. Tá sem imagem, né? A NVI diz: não nos deixes cair em tentação. Ok? A NVT também diz: não nos deixes cair em tentação. Mas no termo grego correto, não nos conduzas à tentação. Então, trabalhe na sua mente aí, na sua memória, você que cita o Pai Nosso e diz: não nos deixes cair em tentação. Não nos conduzas à tentação. Ok? Tranquilo? Você vai dizer: por que isso, pastor? Por que mudaram aí? Essa tradução, não nos deixes cair em tentação, é, na verdade, uma paráfrase interpretativa, baseada no idiomatismo hebraico. O que é isso? Isto é,
construções linguísticas próprias do idioma, cujo sentido não pode ser compreendido pela tradução literal de suas palavras individuais, dependendo do contexto cultural e regional. Há muitos termos, há muitas situações na Bíblia que tem a ver com o contexto, né? Que hoje você pega o texto frio do grego ou do hebraico e ele não traz a profundidade daquilo. Ele não traz o real sentido. O próprio peirasmos ou peirazô, né, não trazem. O que a gente vê hoje não traz o sentido de quem de quem falava, de quem lia na época. Então, tem sentidos que é só para quem está lá, né? E existem palavras em português também. Não adianta, né? As pessoas, por exemplo, a palavra saudade. Você já ouviu dizer que a palavra saudade só existe em português, certo? Mas quer dizer que no resto do mundo ninguém mais tem saudade? Não, o americano fala I miss you. I miss you, eu sinto a sua falta. Não é a mesma coisa de que ter saudade. O latino, né, o hispano, ele diz ter estranho. É a mesma coisa, eu sinto sua falta. Não é o mesmo de ter saudade. E você vai explicar para alguém, você fala, I miss you, mas não é aquele sentido. E aí, o verbo grego aí tem esse sentido de não me traga para dentro, não, mas isso não é tradução literal. Para o contexto da região e da época, o sentido era muito mais profundo, era diferente, ok? E aí, nessas traduções moderninhas, eles colocaram não nos deixes cair em tentação, eu vou falar aqui agora até o porquê, né? Ou seja, usando o fato de que, na mentalidade hebraica, muitas vezes dizia-se que Deus faz algo quando, na verdade, ele permite que aconteça, ou usa o que já está acontecendo no exercício de sua soberania, a tradução tenta proteger Deus da ideia de que ele seria o agente que nos incita ao mal. Até porque é mais fácil explicar assim. Ou seja, queridos, vamos lá. Ficou complicado? Veja só. No Antigo Testamento, deixa eu voltar, zera tudo aí. Alguém, por favor, leia Êxodo 9:12. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Queridos, seria muita injustiça de Deus, né? Deus endurece o coração de Faraó e depois vai lá e castiga o Egito, porque Faraó endureceu o coração. Né? Que Deus mau é esse? No Antigo Testamento, muitas coisas que se referiam ao mundo espiritual, como eles não tinham essa ideia do diabo, dos demônios, o que acontecia no mundo espiritual era atribuído a Deus. Certo? Então, 1 Samuel 16:14, não precisa ler, fala que um espírito mau da parte do Senhor. Mas como assim um espírito mau da parte do Senhor? Um demônio enviado por Deus? Isso não existe. Mas no contexto, na mentalidade hebraica, o que acontecia no mundo espiritual era atribuído a Deus. O hebreu tinha essa mentalidade, o judeu tinha essa mentalidade. Então, quando Jesus, que era judeu, ele diz, não nos conduzas à tentação, ele está tratando da questão espiritual. Deus permitindo a provação. Deus permitindo que nós sejamos provados. Jesus fala nesse contexto. Todo mundo entendeu e faz exatamente, né, isso encaixa com 1 Coríntios 10:13. Certo?
Só que é muito difícil explicar isso. E especialmente numa leitura. Você está lendo a Bíblia e João Ferreira de Almeida não está do seu lado para te dizer, olha, nesse momento eu coloquei esse termo porque eu queria dizer isso aqui. Não tem. Então, ao traduzir, precisa ser colocado um termo que traga a ideia, entre aspas, ou que pelo menos não permita uma certa ideia. Como não dá para dizer, né, colocando lá no texto, então, não permita, Senhor, que as provações do mundo ou que a tentação do diabo venha sobre mim. Ele coloca, não nos deixes cair em tentação. Certo? Então foi colocado ali para proteger, entre aspas, proteger Deus da ideia de que ele seria o agente do mal. Por quê? Porque Tiago diz que Deus não tenta a ninguém. Então, a NVI, a NVT, na melhor das hipóteses, colocam aí, não nos deixes cair em tentação, para tentar impedir, tentar proteger Deus de uma ideia. Você vai dizer que lindo, pastor, olha como isso foi bonito. Não, não é bonito, né? A análise do texto literal traz uma profundidade teológica mais rica, que usa e, na verdade, une dois textos aparentemente contraditórios. Veja, para você entender Mateus 6,13 com o texto literal, não nos conduzas à tentação, você precisa conhecer Tiago 1, 13 e 14 e 1 aos Coríntios 10, 13. Mateus 6, 13, ele une esses dois textos, que são aparentemente contraditórios. Quando a NVI, a NVT, os textos alexandrinos, quando eles colocam não nos deixes cair em tentação, ele diz para você, ó, você não precisa estudar Tiago, você não precisa estudar Coríntios, 1 aos Coríntios, pronto, já entendeu? Acabou. Então ele deixa o texto raso. A tradução não nos deixes cair em tentação deixa o texto raso, que é um dos grandes problemas do texto crítico. Certo? Esse texto em que a tradução é feita pelo que o tradutor entende que o autor estava querendo dizer. Ele torna o texto raso. Então, mais uma vez, usando aqui o conselho pastoral, fique com a ACF. Fique com a ACF. Não use NVI, NVT, NTLH e essas bíblias de texto alexandrino. Ok? Tranquilo, queridos? Entendido? Todo mundo entendeu? Então, voltando lá ao início, não há contradição entre os textos bíblicos, apesar de os termos serem os mesmos. O que dá o sentido é o campo semântico do contexto, que foca não a situação externa, mas a intenção do agente. 1. Nossa natureza carnal e ou o diabo nos tentam, visando a destruição. Quando aparecer o termo tentar, provar, está visando a destruição? É a sua natureza carnal, é o diabo, e o sentido do verbo é negativo. Deus nos prova, visando maturidade ou aperfeiçoamento. Então, quando aparecer tentar, provar, mas é no sentido de gerar a sua maturidade, o seu aperfeiçoamento cristão, o verbo tem um sentido positivo. Ok? E nós pedimos ao Senhor que refreie as circunstâncias externas e a nossa própria natureza, para que possamos ser vencedores. Que Deus nos ajude, nos dê força, nos dê estratégia, nos dê coragem para fugir da tentação. E aí, então, também o verbo vem nesse contexto, que é um contexto neutro. Ok, queridos?
Entendido? Alguma dúvida, pergunta ou comentário?